Tudo que eu sonhei está à minha frente, tudo caminhando no processo longo de ser gente. Está em nossas mãos, é a nossa vida. Que a gente precisava fazer um levantamento epidemiológico da nossa área aqui. Como a população é muito grande, a gente precisou então pensar num recurso em que a gente pudesse acompanhar todas as pessoas, pegar todas as pessoas. Ora, mas por que pegar todas as pessoas, acompanhar todas as pessoas? Vamos ver esse exemplo aqui? Aqui eu separei só pacientes hipertensos. Nesse meu esquema, os azuis representam os pacientes que estão controlados, tomam remédio direitinho. Os amarelos representam os pacientes que por algum motivo não estão completamente controlados. E o vermelho são aqueles pacientes que estão completamente descontrolados. Bem, quando a gente vai avaliar uma população, a gente não sabe quem está controlado e quem não está controlado. A minha população, então, ela é assim, toda verde. E aí, os pacientes marcam a consulta e vão na consulta. Só nesse momento é que eu fico sabendo se ele está controlado ou não. Esse é um paciente controlado? Não preciso grandes coisas com ele. Um paciente descontrolado, completamente descontrolado. Bem, então, aqui ele vai passar com a enfermagem. Eu troco a medicação, ele passa com a enfermagem, a gente verifica a pressão várias vezes até a gente controlar essa pessoa. E assim por diante, eu vou avaliando paciente por paciente. Bem, esse é um processo lento que demora muitas consultas. Então, eu tenho aqui um exemplo de 26 pacientes e outros ficam aguardando. Você já imaginou o que está acontecendo com os outros pacientes que estão aguardando? Vamos voltar um pouquinho. Aqui, nesse caso, eu vou destacar esse paciente. Esse paciente é um paciente amarelo. Enquanto ele está aguardando a consulta dele, a vez dele, eu estou vendo os outros pacientes. Só que aí o que acontece? Com o tempo, ele vai piorando e fique descontrolado. Então, ele precisa de uma atenção especial. Agora, quando a gente faz o grupo, a gente tem a mesma quantidade de pacientes, sendo que os pacientes continuam alguns controlados, outros descontrolados. A gente continua sem saber quem está controlado ou quem não está. Só que a gente chama todos eles para o grupo. Quando a gente chama eles para o grupo, aí a gente fica sabendo quem é quem. Nessa hora, a gente pode separar do grupo aqueles pacientes que precisam de uma atenção e esses pacientes a gente solicita que eles voltem até estarem controlados. Assim, a gente controla todo mundo com uma facilidade e com uma agilidade bem maior. O nosso grupo ele funciona da seguinte forma. A cada 15 dias, a gente chama alguns pacientes diabéticos e hipertensos, é um grupo só. Quando eles chegam aqui, eles passam primeiro por uma palestra, na verdade 3 palestras. A palestra de odontologia, uma palestra da enfermagem, que fala sobre vida saudável, e uma palestra com o médico, e a gente fala sobre a doença em si e o que está acontecendo no corpo da pessoa, por que é importante ela tomar o remédio e o que aconteceria se ela não tomasse o remédio. Então, esse é um trabalho de conhecimento, de autoconhecimento, para que os pacientes entendam a sua própria doença, e é fundamental. É uma coisa que a gente não tem tempo dentro do consultório para poder falar com todos os pacientes, e aqui a gente tem essa grande oportunidade. Eu sou responsável pelo cadastramento dos novos pacientes do grupo do Hiperdia. Eu pego esse formulário, preencho com o nome, ficha familiar, data de nascimento, se é hipertenso ou diabético, os medicamentos que a paciente usa, né? Se teve alguma doença, um infarto, um derrame,
e se é sedentária, se fuma ou não fuma, e encaminho para outra equipe. Nessa sala, após o cadastro dos pacientes, nós vamos chamando individualmente cada paciente para, né, fazer a aferição dos dados antropométricos, fazer anotação no prontuário, ver se tem receita, se tem resultado de exames, se o paciente tem alguma queixa, né, naquele momento, se está conseguindo tomar a medicação corretamente. Depois que a gente preenche, né, o prontuário, o cartão do paciente, a ficha do hiperdia, nós encaminhamos o paciente para a enfermeira Camila fazer uma avaliação, né, mais complementar. Aí eu converso com o paciente sobre o que ele entendeu da palestra, se ele tem alguma dúvida do que foi discutido, sobre o tratamento dele, se ele está tendo algum efeito colateral em relação às medicações, avalia os exames dele e, se necessário, a gente já encaminha para fazer eletrocardiograma e acuidade visual. E aí vem comigo para fazer um eletrocardiograma, para ser um exame mais completo. Aí depois eu anoto em prontuário e direciono ao Dr. Carlos. Bem, aqui eu já recebo o paciente com toda a antropometria já realizada, já passou com a enfermeira Camila, que já solicitou os exames se o paciente está precisando fazer, a pressão já foi medida, o destro. Então eu faço a avaliação de risco, se o paciente já tiver todos os exames, senão eu coloco no computador aqui o cadastro dele, para que a gente mantenha um controle, saber se o paciente está acompanhando ou não está acompanhando de forma correta, e para que a gente espere também o resultado desses exames e possa checar quando eles chegarem. Nessa folha já vem tudo mastigado para mim, eu só preciso então tomar alguma conduta, se eu precisar mexer na medicação, o paciente está descontrolado ou não, eu mexo na medicação, e é isso. Inicialmente, é a estrutura física, inicialmente, mas não é o único fator. Eu acho que se fosse uma estrutura, um prédio maior, com uma melhor estrutura, ajudaria muito, porque vários pacientes ficam confusos em relação ao fluxo. Eu acho que a maior dificuldade realmente é a estrutura física. A gente poderia até, se a gente tivesse mais espaço, fazer de uma forma um pouquinho diferente do que a gente faz hoje, que fosse mais efetivo, que a gente conseguisse um número maior de pessoas para ser atendidas. Outra dificuldade que a gente tinha era o entendimento da equipe em relação ao que é o processo saúde, o processo saúde e doença do usuário. Então, o grupo para a unidade foi um artifício, né, que a gente utilizou para estar sistematizando nossa assistência e estar oferecendo uma assistência qualificada para os pacientes crônicos. O grupo tem ajudado os pacientes a perceber o trabalho da equipe também aqui no bairro. Isso tem ajudado bastante. Com o grupo eles entendem um pouco como funciona, até vendo a nossa rotina aqui. Eles entendem um pouco mais como funciona, eles entendem que eles têm que marcar uma consulta, que eles têm que ter um acompanhamento. Coisa que antes eles não tinham muita ciência disso. Durante a palestra a gente tem essa troca com o paciente e ele sabendo sobre a doença dele, ele vai se cuidar. Então são informações que às vezes ele vem buscar. Otimizou bastante o atendimento dos pacientes, hipertensos diabéticos, porque assim acabou gerando um número maior de vagas para queixas clínicas, porque a gente consegue adequar todos os pacientes do hiperdia no grupo. Então esses pacientes, eles têm sim os atendimentos individuais na sala, quando há realmente essa necessidade,
Mas assim, isso para o serviço ajudou muito em questão mesmo de otimização de tempo e de quantidade de paciente que a gente consegue atender. Está começando a ter mais coesão. Antigamente a gente via o médico na salinha dele, o enfermeiro na salinha dele e o dentista na salinha dele, isolados. Nada se interagia, nada se interligava. Para a equipe, o que eu acho que trouxe, a maior vantagem que o grupo trouxe foi a integração da equipe, porque antes era cada um no seu setor e no dia do grupo não, no dia do grupo está todo mundo junto em prol de um objetivo só, que é o atendimento daquele paciente. Porque assim, tinha muita coisa que eu tinha dúvida, tinha muita coisa que eu paro e eu deveria estar fazendo e eu não faço, né? Então eu acho que eu vou mudar. A minha pessoa, eu acho que eu vou mudar. Eu gostei muito do que a enfermeira também falou a primeira vez, né, sobre a alimentação. E eu, às vezes, eu costumo esquecer de tomar o remédio. E a partir de agora eu já vou começar a tomar mais cuidado e tomar o remédio direitinho para que o pior não venha acontecer comigo, né? E frequentei pela primeira vez, estou frequentando essa reunião, estou me sentindo muito bem, porque aqui a gente se trata, assim, nesse jeito a gente se trata bem melhor, tudo mais fácil, né? Eu adorei e acho que várias unidades poderiam aderir a esse projeto, porque foi excelente. Muda totalmente o pensamento da gente, que não se trata para se tratar. Fazia totalmente diferente, nem fazia questão de tomar medicação. Agora eu vou ficar mais alerta para cuidar da saúde. Eu não tinha conscientização de como era perigoso. Agora eu tenho, com a palestra. Para mim foi importante a respeito de negócio da pressão, né, do coração e das maneiras da gente se cuidar e fazer o tratamento com o médico. Muito inteligente, muita sabedoria. Dá pra gente entender, né? Não é ir no médico, vai e tal, tchau. Mas que eles explicam, vale a pena esperar por isso. Ficar um dia, uma manhã, à tarde, vale a pena. Porque explica mais certinho que a gente, às vezes, fica tímido de falar pro doutor. E assim no grupo a gente fica à vontade, fala. Aí eles pegam lá no fundo e a gente vai falando. Até o que eu tinha vergonha de falar pro doutor, fala no grupo, né? Vai me ajudar muito, porque eu estava tomando os remédios e não estava me sentindo bem. E depois que eu assisti a primeira palestra, eu já achei que eu estou me sentindo bem melhor do que eu estava. Vai me ajudar muito. Pelo menos a mim, sim. Tudo que eu sonhei está à minha frente, tudo caminhando no processo longo de ser gente, está em nossas mãos, é a nossa vida, cada escolha sempre determina o que vem em seguida. E do outro lado dessa linha, aonde está você? Que é pra onde eu miro, que é quem pode me ler. Mas se por acaso falhar essa ligação, a minha casa cai no chão.